Vamos para a palavra de Deus. Onde que nós estamos lendo? Quem lembra? Isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Você achou? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Diz assim. Vamos ler o 9 e o 10, tá bom? Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo venha usar a minha vida. Eu não quero falar, Pai, aquilo que eu entendo que eu preciso falar. Eu não quero falar aqui as minhas ideias, mas eu te peço que no nome de Jesus, apenas o teu Espírito Santo fale através da minha vida, Senhor. Usa-me como um profeta para falar com cada um dos meus irmãos. Que esta palavra de hoje, Senhor, venha cumprir o propósito, Senhor, de libertação, de cura, de salvação e de restauração. Que cada coração aqui, Senhor, esteja com o coração aberto, sedento, Pai, para ouvir a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Continue a falar aos nossos corações, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. E eu te peço, Senhor, nós como igreja clamamos, que a cada domingo, Senhor, nós possamos aqui ouvir a tua palavra. Usa cada pregador, cada pregadora, Senhor. Que o evangelho aqui seja ministrado, Senhor. Que esta palavra, que essa igreja não venha negociar a tua palavra, mas que a tua verdade seja pregada, seja ensinada, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Fale com cada um aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se alguém puder desligar ali o ventilador para mim. Não me dou bem com ventiladores. Irmãos, nós estamos então na segunda parte dessa palavra, onde Deus tem falado conosco sobre o rótulo. O rótulo não define o nosso destino. O rótulo, ele não desiste, comecei bem, né? O rótulo, ele não desiste, não. Peraí, se alguém puder abrir aqui, vamos lá. Calma, relaxa, descansei bem no final de semana. O rótulo não define o nosso destino. Agora sim, né? E Deus tem falado com a gente, Deus falou com cada um de nós, e Ele vai continuar falando conosco. Nós vemos aqui Jabes, o nome de Jabes significa dor, aquele que causa dor. A sua mãe colocou esse nome nele,
E sabemos que nessa época o nome era como se fosse um decreto para a vida daquela pessoa. O nome ele tinha um significado sociológico, um significado conectado à identidade do indivíduo. Tanto é que Jesus, quando Deus separava um homem, escolhia um homem, ele mudava o nome daquela pessoa, decretando uma nova identidade e um novo destino. E Jabes, ele olha para o nome dele, e o nome dele está relacionado com a dor. E como nós ouvimos a semana passada, quantos de nós nos olhamos no espelho, olhamos para o nosso nome, olhamos para a nossa história, e dentro de nós habita desespero, aflição, limitações, crenças negativas, aonde achamos que não é possível. Quantos de nós aqui aceitamos a situação que nós vivemos, achamos que não é possível a felicidade fazer parte da nossa vida, achamos que não é possível aquilo que acontece com outras pessoas acontecer conosco. Nós achamos que a nossa vida tem um decreto de maldição. E algumas pessoas vivem dessa forma, sem acreditar na transformação, na mudança, na cura, até porque olha para a família, e com todos da família é do mesmo jeito. E você olha para a sua vida e você diz, por que comigo seria diferente então? Se desde os meus antepassados a história é sempre a mesma. Eu também serei um fracasso. Eu também serei um derrotado. Eu também não vou conseguir, porque na minha família ninguém vai conseguir. Então esse rótulo, ele fica ecoando dentro de nós. Ele ecoa dentro de nós. Quantas vezes nós mesmos falamos diante do espelho, eu sou um fracassado. Ou você diretamente para o espelho falando, você é um fracassado. Você é um maldito. Você é um desgraçado. Você nasceu mesmo para sofrer. Quantos de nós temos essa voz ecoando dentro da gente? Se sentindo inferior às outras pessoas. Eu não sou digno de tal pessoa. Eu não sou digno de receber afeto e amor. Quantas pessoas fecham as portas para o amor e para o afeto, porque acha que não se acha digno de receber o amor do outro, não se acha digno de receber o afeto e o carinho do outro. E nós respondemos isso com ignorância, com grosseria. É uma autossabotagem. Essa grosseria, essa ignorância, lá no fundo está dizendo, eu não mereço isso que você está me dando. Eu não mereço essas flores. Eu não mereço essa gentileza. Não sabemos reagir diante de coisas boas que pessoas boas têm oferecido para nós. Achamos que nós não merecemos o cônjuge que nós temos. Não merecemos o marido que temos, a mulher que temos, o filho que temos. E agimos de uma forma ignorante, rebelde, violenta, porque a todo tempo está rejeitando essa expressão de amor e de graça que foi Deus que deu para você. Deus te deu a oportunidade de viver com pessoas que te dão amor. Deus te deu a oportunidade de viver com pessoas que abençoam a sua vida. Só que talvez lá no fundo você pensa que não merece isso. Talvez você pensa que não é digna ou digno de tal atitude.
e lá no seu coração bate o desprezo, e lá no seu coração bate o autodesprezo. Você acha que aquele não é o seu lugar. E nós nos sentimos bem, nós não queremos estar em lugares onde tem essa esfera de amor, de cuidado e de acolhimento, porque achamos que aquele não é o nosso lugar. Talvez até você que está aqui hoje, você acha que até esse lugar aqui não é para você. Você olha para você e fala: eu sou pecador, eu sou pecadora, esse lugar de igreja não é para mim, não é para eu estar aqui nesse lugar, não é para eu estar aqui na igreja, esse lugar não é meu. Essas pessoas estão falando comigo, essas pessoas estão me abraçando, elas não sabem quem sou eu. E aí, talvez você está rejeitando essa atmosfera de graça, de amor, que começa em Deus, que é Deus que tem dado a você. Então esse rótulo, ele ecoa dentro de nós o tempo todo. Não merecemos. Isso não faz parte da minha vida. Fica reverberando na nossa mente. A todo momento a sua mente diz para você que você não merece. Quantas coisas você já rejeitou de alguém? Quantas coisas boas já fizeram para você? Quantas surpresas, quantos presentes você já recebeu e você já rejeitou? E talvez na sua rejeição, e você nem sabe, mas talvez seja lá no seu interior: eu não mereço isso. Isso não é para mim. Isso não deve ser dado a mim. E a forma de reagir é uma forma violenta, uma forma grosseira. Esse rótulo, ele ecoa dentro de nós, esse rótulo, ele reverbera na nossa mente. Esse rótulo, ele transforma as nossas crenças. Nós caminhamos acreditando que nunca vai ser possível. E essas crenças são como cercas que estabelecem limites para você, limite de decisão, limite de atitudes, impede avanços, porque você acredita que não pode. E o tempo todo na sua memória, você não é capaz, você não consegue, isso não é para você, isso vai dar errado, você não vai conseguir, não vai dar certo. Isso é improvável, isso é para os outros. Isso é para os outros, esse tipo de vida é para os outros, não é para você. Como é que está a sua mente? Como é que a sua mente tem andado diante da história da sua vida? Qual limites as suas crenças têm colocado você? Quais limites a sua crença tem colocado você? Impedindo de você crescer, de você se desenvolver, de você viver e desfrutar a graça, o amor de Deus, o amor das pessoas, o amor dos filhos, o amor do marido, da esposa, dos irmãos, de amigos. Quais limites você tem colocado na sua vida o tempo todo? E nós deixamos de tentar. Talvez você é um desistente, é alguém que deixou de tentar. Será que você é um desistente da vida? Deixou de tentar? Deixou de lutar? Deixou de se esforçar, de acreditar? Existe uma teoria que é chamada desamparo aprendido. E aquela pessoa que sofreu tanta frustração, tanta dor, tanta decepção, ela tentou tantas vezes e só teve dor e tristeza, que ela desistiu de tentar.
ela desistiu de tentar. Ela entende que tentar não funciona. Talvez as pessoas conversam com você e você fala, não vai dar certo. Não adianta. Por que você está me falando isso? Não vai dar certo. Talvez você está nesse desamparo aprendido. Tentar para você não funciona. Porque você já tentou várias vezes e você acredita que é impotente, que não vai dar certo, que não vai mudar. E aí, para aqueles que estão perto aqui da minha idade, vão lembrar que quando éramos do circo, tinha animais ali no circo, né? E ali tinha um elefante grande, claro, preso com uma corrente, né, nos seus pés, e só um prego grande, uma estaca grande, fincada na terra. E como é que pode um elefante, com aquele peso que ele tem, a força que ele tem, aquela estaca, segurar ele? Como é que pode isso? É porque o elefante, desde criança, desde criança, né? Desde pequeno, desde filhote, ele ficou ali, preso. E ele pequeno, ele tentava sair, mas ele não conseguia. Depois de grande, toneladas, ele tem força, mas ele já tentou tanto, que ele desistiu. E aquilo ali segura ele, porque ele acha que não vai conseguir, ele acha que não vai avançar. Esse é o desamparo aprendido. Tentou tanto, que chega uma hora que desiste, e ele não tenta mais. E é falta de força? Não é falta de força, é falta de acreditar que pode, é falta de crença. Ele deixa de acreditar que pode. Lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 27, parte A, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Como é que você tem se imaginado? Como é que você tem se visto? Como é que você tem se enxergado? Como você imagina na sua alma, assim você é. Como é que você tem pensado sobre você mesmo? Sem perceber, a gente vai vivendo essa limitação. E vamos vivendo menos daquilo que Deus projetou para nós. Menos daquilo que Deus Ele colocou para as nossas vidas. Lá em Joel capítulo 3, versículo 10, a parte B diz assim: que o fraco diga, eu sou forte. Que o fraco diga, eu sou forte. E aí não é um pedido para caminhar no auto-engano, mas eu acredito que é um reposicionamento. Você que é fraco, você precisa dizer, eu sou forte. Isso é uma mentira? Não. Por que não é uma mentira? Porque a força, ela vem de Deus. A força, ela vem de Deus. O fraco, você que está passando, você que talvez está se sentindo rotulado, precisa mudar a forma que você está se relacionando com a sua alma, com você, deixar de olhar no espelho e falar essas atrocidades para você mesmo. É hora de você falar que você é forte, porque a força de Deus é aquela que vai operar na sua vida. A força vem dele, a força vem dele. E nós entendemos isso enquanto a leitura teológica que essa igreja tem não é uma força nossa
não é uma capacidade nossa, é uma força que vem de Deus. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força para você. Eu já disse aqui várias vezes sobre mim, né, em alguma situação, mas vou repetir, lá vai eu de novo, né, abrindo algumas partes confidenciais. Mas todos já sabem que desde criança eu sempre tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Eu tinha dificuldade, ainda tenho, mas eu tinha muito mais, de olhar nos olhos de alguém. E naquela época, a forma que as pessoas tratavam na igreja era um pouco mais diferente. Eu lembro uma vez conversando com o irmão, e o irmão, olha na minha cara, olha no meu olho. Eu quero que você converse olhando para mim, porque eu não conseguia olhar olhando nos olhos, conversar olhando nos olhos. Quando aparecia alguém lá na casa da minha mãe, vocês já sabem o que eu fazia, né? Eu já contei aqui. Eu corria para debaixo da cama. Eu ficava embaixo da cama, escondido. E eu já contei isso aqui também, que teve uma vez que eu fui me esconder lá no quarto dela, embaixo da cama, e ela foi conversar com a pessoa lá no quarto. Foi o momento enfim, acho que foi a maior aflição que eu já passei em toda a minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, toda a sensação, o desespero, embaixo da cama ali, eu falei, e agora? Foi os piores momentos da minha vida, foi ali embaixo da minha cama, embaixo da cama da minha mãe, e ela conversando ali, eu vendo os pés ali de baixo ali, e eu ali, no desespero, querendo sair. E muita dificuldade de se relacionar, de conversar, de falar com pessoas, de me expor, de olhar nos olhos, de manter conversa. E por que eu estou falando isso, irmão? Porque você está me vendo aqui no púlpito. Você está me vendo alguém aqui falando com você. Você está vendo um cara que é pastor, né? E talvez você olha e só porque eu estou aqui nesse lugar um pouquinho mais alto, que não tem nada a ver com hierarquia e poder, mas é só por questão de visibilidade, é somente isso. A gente costuma olhar essas pessoas como se ela tivesse algo diferente de nós. E não é verdade. Isso não é verdade. E eu confesso que quando eu estava começando a minha carreira cristã, eu imaginava isso. Eu pensava que pastores, pessoas que estavam na frente, tinha alguma coisa diferente. Sei lá, tinha algum superpoder, alguma coisa diferente, alguma coisa para mim tinha. Mas hoje eu entendo que não muda nada, não muda nada, nem nada. É a mesma coisa. Nós estamos no mesmo nível. Sofremos das mesmas mazelas, medos. Temos os mesmos receios. As mesmas dores. São iguais. A gente nunca pode olhar para alguém que está num púlpito como se fosse alguém superior a nós. E se um dia você encontrar alguém que está no púlpito, esse se diz que é superior a você, não ouça mais essa pessoa, não. Não siga mais essa pessoa, não. Não senta para ouvir, não. Porque isso não é verdade. Isso é mentira. Isso não existe. E então aquele que sempre teve vergonha, dificuldade de olhar nos olhos, de se relacionar, de conversar, foi chamado por Deus. Fui chamado por Deus aos meus 18 anos, Deus ele me chamou. E a palavra que sempre ecoou é que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E esse amor foi o que me fez superar. Passar por cima
do meu desígnio, da minha identidade, e o amor que Deus colocou no meu coração por Ele e pelas pessoas, fez eu superar todas essas questões, tudo isso. E então, não se olhe como um fracassado, não se olhe como alguém que Deus ele não pode transformar e mudar a história. Ele pode mudar a sua história, sim. Ele pode, sim, transformar a sua vida. É possível. Eu lembro também, quando eu era estagiário ainda, e eu queria mudar, sair daquela área e mudar de emprego, e a minha chefe na época, eu estava já tentando mudar de lugar, enfim, né, crescer profissionalmente, e ela falou assim para mim: olha, Cláudio, deixa eu te falar, eu sei que você está tentando sair daqui, está procurando outros lugares, mas olha, eu acho que você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque, olha, você tem esse seu jeito, você é mais fechado, você é mais reservado. Essa área, né, essa área da psicologia, a área organizacional, vai precisar de gente com muito dinamismo. Você não tem esse perfil. É por isso que não está dando certo. Porque eu tentei muitas entrevistas e não dava certo. E ela falou para mim que não daria certo. Que não era possível, que não ia sair. E não foi uma verdade. Não é uma verdade. Só que nós, muitas vezes, temos ouvido isso de pessoas que trabalham com a gente, de pessoas que estão ao nosso lado, e nós estamos acreditando, estamos confiando naquilo que eles têm falado para nós. Em vez de confiar em Deus, em vez de confiar na palavra dele. Então, Jabes, ele tinha todo o repertório para ser mais um fracassado. Ele tinha todo o repertório para ser mais um que não ia crescer, se desenvolver. Alguém para aceitar o próprio desígnio, a própria vida, e viver de uma forma medíocre, uma forma derrotista. Mas não foi isso que ele fez. No versículo 10, Jabes invocou o nome de Deus. Ele recorre a Deus. O que Jabes fez então? Jabes foi alguém que decidiu colocar um fim no caminho que a vida dele estava levando. Ele decidiu colocar um fim daquele nome. Ele não aceitou viver esse desígnio. Ele não aceitou viver dessa forma. E eu gostaria de pedir para você também, não aceite viver dessa forma. Faça como Jabes, invoque o nome de Deus. Jabes se posicionou e invocou o nome de Deus. Muitos de nós até deixamos de invocar o nome de Deus, porque nos falta até fé de que Deus ele pode nos mudar. Será que você também tem deixado de orar, não acreditando que Deus ele pode transformar a sua vida, restaurar a sua vida, curar a sua vida? Será que você deixou de acreditar? Jabes ele se posicionou e ele voltou e ele decidiu invocar o nome de Deus. Primeira parte da oração dele, ele pede a bênção de Deus. Senhor, me abençoe. Senhor, me abençoe. Ele carrega o rótulo negativo, ele carrega o rótulo de dor, mas mesmo assim, ele pede as bênçãos de Deus. Talvez você, diante da dor, tenha pensado que nem a bênção de Deus você merece. Nem a bênção de Deus pode vir sobre você. E a questão aqui não é de mérito. A questão não é de merecimento. A bênção de Deus está relacionada
a graça dele. Se você se relacionar com Deus na perspectiva de mérito, você vai ter uma relação distorcida com Ele. Senão você vai estar aqui na igreja para Deus te abençoar. Você vai servir aqui na igreja para Deus te abençoar. Você vai dar o dízimo, oferta, para você ter o dobro. E não é isso. O relacionamento com Deus não tem a ver com meritocracia. Não é, o mundo pode ver dessa forma. Mas o relacionamento com Deus tem a ver com graça. Não é o seu mérito. Ah, eu sou mais crente. Então Deus me abençoa por isso. Eu trabalho mais na igreja do que todo mundo. Então eu sou mais abençoado. Não. A bênção de Deus tem a ver com Ele, com a graça dEle, com o amor dEle. Não é com mérito. Não se relacione com Deus a partir de méritos. Se relacione com Deus a partir daquilo que Ele pode dar, através do amor dEle e da graça dEle. Jabes pediu: me abençoe, abençoe a minha vida. Ele não pede algo específico aqui, mas ele pede a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela pode estar sobre a sua vida. As bênçãos de Deus, ela pode estar durante toda a etapa da sua vida. Durante o seu dia, a sua ida para o seu trabalho, a sua ida para a escola, a sua ida para a faculdade, a sua estadia na sua casa. A bênção de Deus, ela te acompanha todo momento. Não é o rótulo, não é o nome que te deram, não é o que estão falando de você lá no seu trabalho. É a bênção que está sobre a sua vida. Se você olhar para as mazelas que acontecem na sua vida, você vai se desesperar o tempo todo. Você vai se sentir um fracassado o tempo todo. É hora de olhar para as bênçãos de Deus, para a bênção que Deus ele tem dado a você. Deus ele pode abençoar a sua identidade. Deus pode abençoar a sua casa. Deus pode abençoar a sua família. Não deixe de orar pela bênção da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua mulher, do seu marido, da sua esposa. Olhe para as bênçãos que Deus tem dado para você. Não viva como alguém marcado pela maldição. Viva como alguém que é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Será que você pode repetir isso? Eu sou abençoado por Deus? Eu sou abençoado por Deus. Você acredita nisso? Acredita. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. As bênçãos de Deus estão sobre nós. Depois ele ora. Jabes então, para sair dessa situação de rótulo, de desprezo, de um mau desígnio, ele invoca a Deus. O primeiro pedido é: Senhor, me abençoa. O segundo pedido é: Deus, aumenta as minhas terras. Ele pede por expansão. Ele pede por crescimento. Irmãos, nós podemos sim crescer. Nós podemos sim nos desenvolver. Você aí que é mais jovem, é possível você entrar numa faculdade, você ter um trabalho, você crescer, você se desenvolver, você crescer aí no mundo do trabalho, é possível. Você também que tem mais idade, é possível. Nós podemos crescer. Hoje eu vejo a Patrícia, ela fez faculdade depois de casada. Hoje ela trabalha na área que ela se formou. E detalhe, ela trabalha onde ela sempre quis.
Hoje ela trabalha na Junta de Missões Batista. Ela trabalha um serviço missionário na formação de técnica de assistente social. Talvez alguém falaria assim, mas como você vai conseguir? Isso é impossível. Nem batista você é. Como é que você vai trabalhar na Junta de Missões nem sendo batista? E detalhe, né? Ela que ligou, foi atrás e conseguiu isso. Se ela falasse assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, ou ficasse só orando para Deus, né? Deus, olha, faz o emprego bater na porta, porque tem crente que é assim, né? Ele coloca tudo na conta de Deus. Ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, mas ele está pedindo para Deus abençoar a vida dele. Agora, estudar não estuda, trabalhar não trabalha, mas ele quer que Deus abençoe, né? Mas não foi o caso dela. E eu sei que tem muitos casos assim também. Você também tem aqui o seu testemunho. Então é possível você expandir, é possível você crescer, é possível você conquistar. Não fica pensando de uma forma pequena. Não fica pensando de uma forma pequena. É hora da sua mente expandir em sonhos, em objetivos. Se você ficar só olhando para não vai dar, sabe aquela coisa de, olha, quando sobrar dinheiro eu vou estudar. Meu Deus do céu. Já faz quantos anos que você está nessa? Se a Ana Paula me permite, eu lembro que ela falou aqui, olha, pastor, eu vou começar a estudar agora, porque se eu não ela já tem a formação dela, né? Uma outra formação. Se eu não começar a estudar agora, eu vou estudar quando? Foi mais ou menos assim, eu lembro dessa fala. E agora ela já está acabando nesse ano, não é verdade? Já está se formando. Glória a Deus. Então, se você ficar procrastinando, até quando vai? Meu, irmão, cai na real. Somos brasileiros, quando que vai sobrar dinheiro? Aqui é Brasil, né? Quando vai sobrar dinheiro? A gente vai precisar dar um jeito. Vai precisar estudar, vai precisar investir, irmão. O nosso problema, como crente, o cristão, ele vai colocando tudo na conta da oração, irmão. Paulo, Jabes orou, expanda as minhas terras, eu quero expandir, eu quero crescer. É uma oração que implica em ação. Uma oração que implica em ação. Expandir, crescer, agir, se desenvolver. Agora fica lá o tempo todo, eu não consigo, não vai dar certo, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre. Se essa for sua crença, vai ser dessa forma. Vai ser dessa forma. Agora, se você orar para Deus, Senhor, expanda as minhas terras, aumenta as minhas terras, eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero avançar, eu quero ir além, eu quero me desenvolver. Esse rótulo não define o meu destino. Eu posso fazer mais, Senhor, me abençoa, para eu crescer mais, para eu me desenvolver mais. Então, você precisa pedir para Deus, orar e acreditar que Deus ele pode romper. Às vezes nós não avançamos porque nos sentimos pequenos, nos sentimos derrotados, nos sentimos incapazes. Deus não nos chamou para vivermos limitados. Deus nos chamou para expandirmos, para sermos prósperos, para crescermos em todas as áreas. Irmãos, a preguiça não é de Deus. A preguiça não é
de Deus. A gente precisa estar o tempo todo crescendo, se desenvolvendo e expandindo. Sempre você precisa parar e pensar: o que eu estou aprendendo de novo? O que eu estou fazendo de novo? Qual foi a última vez que eu aprendi algo novo? Qual foi a última vez que eu fiz uma coisa diferente? Qual foi a última vez que eu me inscrevi para fazer um outro curso? Alguma coisa? Agora, imagina você viver a vida toda se alimentando de TikTok, de Instagram, de meme. Só isso. O tempo todo, só isso. Dá para avançar. É possível crescer. E nós cristãos, nós precisamos mostrar para essa galera lá de fora que cristão não é bobo, não. Tem gente pensando que cristão é aquele cara que não estuda. Tem gente pensando que você é crente, você tem fé em Deus, porque você não é inteligente. Tem gente pensando isso. Nós temos que provar, mostrar para essas pessoas que é diferente. Não é por isso, não. Nós somos cristãos porque nós somos inteligentes. Nós somos capazes, sim, mudar essa ideia. Então, expanda a sua vida. Cresça na sua vida. Tem muita dificuldade, olha, aqui é uma comunidade, aqui é uma igreja. Tem as pessoas mais velhas que podem te ajudar. O pastor Edinho ali fez o Senai, tem um caminho ali da área industrial. Poxa, troca uma ideia. Tem o Fernando, tem um monte de gente aqui que vai poder te ajudar. Tem o nosso irmão Carlos que trabalha de forma autônoma. Você pode conversar com ele sobre empreendimento. Tem tantas pessoas que podem ajudar você aqui na igreja. E você talvez está se lamentando, está chorando: Deus, eu não vou conseguir sair, eu não vou conseguir crescer. Essa matéria está muito difícil. Eu vou parar de estudar. Meu filho, a questão não entra na faculdade. Vocês sabem disso. A questão é sair. Postar foto entrando na faculdade, beleza, eu quero ver o seu post de saída. Aí eu vou dar um joinha lá e eu vou curtir. Sair formado, claro. Eu quero ver o seu post de formação. Começar é fácil, irmão. Agora a questão é sair da faculdade. E vocês? Será que isso pode? Será que você consegue? Claro que é possível. Estou vendo a Daiane, né? Tá se formando em uma outra área, está se preparando, está indo atrás, está o tempo todo falando para nós. É isso. Já está atuando na nova área dela. Deus nos chamou para expandir. Em todas as áreas. Cuide de todas as áreas da sua vida. Da parte espiritual, da parte emocional, da parte financeira, da parte profissional. Nós temos que dar conta de tudo. Tem crente que é sem vergonha, irmão. Cuidado com crente assim. Ele só quer cuidar da parte espiritual. Né? Aqui tem mais os jovens, né? Mas se as meninas encontrar um cara, né, que só fala de oração, não quer estudar, não quer trabalhar, tira ele da rota. Tira o cara da rota. Né? Ele tem que ser alguém que tem uma perspectiva de futuro. Tem que ser alguém que tem uma perspectiva de futuro. Então essa é a oração. Expanda a minha terra. Continuando. Então olha só. Jabes, ele ora para Deus abençoá-lo. Jabes, ele ora para Deus aumentar as terras dele. Ele ora por expansão, por crescimento, por desenvolvimento. Depois ele ora que a tua mão esteja comigo. Ele pede
pela presença de Deus. No Antigo Testamento, a mão de Deus representa direção, representa favor, sustento, proteção, presença ativa. Além das bênçãos, ele quer a presença de Deus. A presença de Deus na sua vida, ela pode mudar a sua história. A presença de Deus na sua vida, ela pode mudar a sua história. Então, ore também para Deus se manifestar em você. Não vá sem a presença de Deus. Não caminhe sem as mãos de Deus. Ore todos os dias: Senhor, que as tuas mãos estejam comigo, no seu trabalho, na sua vida, em todo lugar. Ore para que as mãos de Deus te acompanhem. Troque esse rótulo, troque esse desígnio maldito que foi colocado sobre você, pelas mãos de Deus, pelo amor de Deus, pelo cuidado de Deus. Continuando, ele ora também para Deus guardar ele do mal e livrar das dores. Ele pede: livra-me do mal, livra-me dessa dor. É hora de você orar, repreendendo esse mal que aflige a sua vida. É hora de você pedir para Deus a cura. Senhor, cura-me dessa dor. Cura-me desse peso, desse rótulo que aflige a minha alma. Cura-me. Ele entende que ele precisa... O Gad está por aí? Se o Gad puder vir aqui. Ele entende que precisa crescer. Ele entende que precisa se desenvolver. E ele pede para Deus: Senhor, me cura. Senhor, cura. Se alguém puder ir atrás do Gad, eu agradeço. Está lá no auditório 2. Obrigado. Eu falei: fica nas minhas vistas. Eu falei para ele, já conhecendo. E nós precisamos ter essa atitude de fé. Senhor, cura a minha vida. Senhor, transforma... Desculpa aí, Gad. Transforma a minha vida. Cura a minha dor. Deus, ele pode te curar. Deus, ele pode restaurar você. Deus, ele pode fazer coisas novas na sua vida. Jabes, ele não aceitou esse rótulo. Ele não aceitou esse rótulo. Jabes não aceitou continuar essa história. Ele decidiu mudar. Jabes não aceitou viver dentro desse desígnio. Ele orou. Ele orou a Deus. E Deus atendeu o seu pedido. Porque diz aqui que ele foi o mais ilustre dos irmãos dele. A história dele foi mudada através do poder de Deus, através do amor de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você, né? Como é que está a sua vida em relação a todos esses rótulos? Essas dores, esses medos e esses sofrimentos. Como é que está a sua vida? E aqui nós estamos falando do poder de Deus. A nossa atitude é se posicionar, irmão. É um posicionamento de orar, de buscar e de crer. A mudança, quem faz é Deus. É Deus que cura, é Deus que transforma, é Deus que salva. A salvação que Deus ele tem para você é uma salvação para a sua vida como um todo.
mudar a sua história, mudar a sua vida, mudar o seu jeito de ser. Talvez nem você se aguenta mais. Talvez nem você se aguente, você nem aguenta mais ouvir sua voz. Deus, Ele pode mudar o seu jeito. Ele pode mudar. E às vezes a gente desiste de nós mesmos. Nós desistimos de nós mesmos. Achamos que Deus não vai mudar mais. Deus não vai me mudar. Ele muda, irmão. Ele muda. Existe um processo. Existe um tempo. É o tempo dele. É o jeito dele. Deus, Ele muda com as mãos. A Bíblia fala que nós somos como um vaso nas mãos dele. Ele vai moldando esse vaso. Ele vai cuidando desse vaso. É um processo. Você tem que ter paciência. A gente erra muito. Quando a gente pensa que está bem, vem aquele escorregão, não é verdade? Aí você fala, não vou tentar de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Às vezes a gente fica até com vergonha de Deus. Não precisa ter vergonha de Deus, porque Ele pagou o preço para que você pudesse chegar diante dEle todas as vezes que for preciso. Não se sinta envergonhado, porque não é pela sua força, é pela graça dEle. É pela graça dEle. Então errou de novo, vai lá. Senhor, me perdoa. Senhor, me purifica. Quero ser diferente. Errou de novo, vai lá e fala com Deus. Errou, fala com Deus. Continua falando, continua invocando, continue orando, continua vindo na igreja. Ah, eu não vou na igreja não, porque eu não estou legal. Não estou bem. Venha para a igreja de qualquer forma. Venha para a igreja de qualquer jeito. Venha. Porque o Deus que você serve é um Deus de amor, de graça e de perdão. Ele perdoa, Ele cura e Ele transforma. Você pode ficar em pé, nós vamos orar.